parto dela. O parto dela é de extremo risco, não só para o bebê, mas para ela também. Vamos crer que o Senhor está à frente de todos os profissionais ali, trazendo todo o livramento para a vida Mayuna, do Manuel. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós colocamos todo esse processo nas Tuas mãos, confiamos em Ti, sabemos que o Senhor já está fazendo pela Mayuna o seu melhor, e nós oramos, meu Deus, não só por ela, mas pelo Manuel, a criancinha, que a Tua mão preciosa seja sobre eles. Amanhã ocorra tudo tranquilo, antes mesmo dos médicos colocarem a mão do Senhor seja sobre ela. Nós repreendemos, Senhor, todo o incidente, Pai, declaramos que aquela sala se enche da Tua presença. Envia lá anjos na área da obstetrícia, Senhor, anjos, Senhor, que vão cuidar também das veias, das artérias, angiologistas, que o Senhor esteja ali cuidando, Senhor, oh meu Deus, de toda a saúde da mãe e do filho, em nome de Jesus. Você crê? Então vamos dar um aplauso ao Senhor. Eu creio, em nome de Jesus, aleluia. Ontem foram vidas preciosas que passaram pelo batismo, né? Que coisa maravilhosa. Estava uma tarde tão linda, preciosa. Queremos parabenizar aqui, né, as pessoas que passaram pelo batismo, agradecer o Marquinho e a Sheila que nos receberam lá tão bem. Queridos, tem acontecido um problema com essa cadeira nossa. Eu acho que é o lógico, porque nós compramos essas cadeiras, primeiras cadeiras, 200 cadeiras, né? E foi uma festa, foi uma alegria, deu tudo certinho, né? Fizemos a festa dos tabernáculos e tal. Falei, então agora nós vamos comprar outro lote, faz 200 cadeiras. E aí, a partir desse momento que chegaram essas outras 200, algumas começaram a quebrar o encosto. E aí a pessoa às vezes se reclinava assim para trás e pá, quebrava a cadeira, né? Então, se aconteceu isso com você, né, como pastor, eu quero te pedir, nos perdoe, né, por esse incidente aí. E o seu constrangimento é a nossa culpa. Nós queremos te pedir perdão, né? Nós temos já entrado em contato com a fábrica, pedido para que eles possam repor todos esses encostos, para que nós possamos, eu não coloquei aqui, espera aí um pouquinho, para que nós possamos então corrigir, né, essa falha. E eu coloquei ligar sem botar a senha aqui, eu acho que não vai dar certo. E eu queria que você fizesse um teste. Não uma encostada boa aí para trás, irmão. Se quebrar não é culpa sua não, tá? É culpa da cadeira. Vamos ficar firme aí. Se acontecer isso, ele levanta a mão. Olha lá o Gustavão lá atrás, lá, ó. Vai pegar uma cadeira novinha para você, tá? Vai colocar aí para você se assentar. E nós estamos procurando então reaver junto à fábrica toda essa correção e queremos te pedir perdão pelo que aconteceu. Antes de nós entrarmos na palavra aqui, é aquele lá, 5171, deixa eu colocar aqui, 5171. Antes de nós entrarmos aqui na palavra, não passou agora no aviso, mas nós temos assim, focado a questão de um desafio para a igreja, para que você faça parte de um curso tão precioso chamado Intensivo de Missões, que vai acontecer em julho. Todo ano acontece, ele é dividido em 3 blocos, cada bloco 1 ano, e então nível 1, nível 2, nível 3, e assim, pastor, é só para quem quer missões? Não, é para o seu crescimento espiritual, para o seu fortalecimento, para o seu adestramento no ministério que Deus tem colocado nas suas mãos, para que Deus possa te dar uma visão ampla daquilo que é o propósito dele. Então são várias lições, professores de todo o Brasil, professores fora do Brasil, né? Nós temos sempre um professor dos Estados Unidos que vem para ensinar sobre palavra profética, que é o que nós estamos falando aqui nesses dias. Então assim, eu quero te desafiar. Você fala assim, pastor, mas eu não tenho condições financeiras de ir. Apesar de ser barato, que é uma semana você tomando café da manhã, almoçando, jantando, né? Alguns têm até incluso a hospedagem. Então assim, por acho que R$600, se eu não estou enganado, 600 e poucos reais, eu não sei se é esse o valor. Quem pode me falar se é esse o valor? Alguém sabe? 600 e alguma coisa, eu acho.
Então assim, eu entendo que além de você receber uma carga, né, de conhecimento extraordinário, mas você fala assim, eu não tenho condições, né? Então você vai entrar em contato com o seu líder de célula, e se o seu líder de célula, seu líder de célula vai me procurar, vai procurar os pastores, e se nós entendemos que você é uma pessoa fiel, assídua, nós vamos investir na sua vida, tá certo? Nós vamos investir em você. Então, não tem mais desculpa. Se é por questão financeira, eu creio que agora você vai, tá? Então assim, se prepare. Agora é lógico, preciso do aval do líder, comprometimento, envolvimento com a célula, né? Pessoa que realmente está assim, pegando, né, o chifre pelo boi e dando realmente a vida pela obra, e você quer essa oportunidade, mas está impossibilitado. Nós vamos, como igreja, investir na sua vida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Então procure aí o seu líder de célula, compartilhe com ele, para que você então receba de Deus essa oportunidade de participar do IEB. Nós estamos falando aqui nesses dias sobre a importância, né, no processo de Deus, de um avivamento sobre a igreja, sobre a nossa geração, das promessas de Deus. Como as promessas de Deus são importantes nesse aspecto. O que nos firma no Senhor são as suas promessas. A fé só tem sentido se há uma promessa. A fé, ela só entra em ação diante de uma promessa de um Deus que não pode mentir, de um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele disse, ele faz, ele cumpre, ele executa. Então nós começamos a falar aqui sobre a importância de nós estarmos atentos às promessas de Deus. Feche os teus olhos agora e reflita. Faço uma pergunta para você. Eu tenho na minha vida promessas de Deus? Existem promessas de Deus na minha vida? Deus tem liberado sobre a minha vida promessas? Eu quero te dar esse tempinho de reflexão. Para e pensa. Existem promessas? Olha para mim. Irmãos, se a nossa vida não tem promessas, nós estamos mortos. Mesmo vivos, naturalmente falando, espiritualmente nós estamos mortos. Não há propósito na nossa existência se não há uma direção profética nas nossas vidas. Então, todos nós precisamos, obrigado Senhor, todos nós precisamos de uma direção profética. Quando você lê o livro de Provérbios, há uma passagem que diz assim, sem visão profética, algumas traduções dizem só visão, outras falam profecia, a melhor tradução é sem visão profética. Sem visão profética, o que acontece com o povo? O povo se corrompe. Essa palavra corrompe é perder essência, é a mesma palavra que nós podemos traduzir por entrar num estado de putrefação. O povo se corrompe, corromper. É como Davi escrevendo, né? Não deixarás com que o teu servo veja a corrupção. Ou seja, entre no estado de putrefação. Bom, aí o próprio Paulo, né, e Pedro vai dizer, poxa, mas Davi entrou, então Deus está falando de Cristo Jesus, é uma palavra profética sobre Cristo, que Deus não permitiu com que o seu corpo entrasse num estado de putrefação, que na Bíblia escreve como corrupção. Então, às vezes a gente escuta muita palavra corrupção, principalmente no Brasil. Pastor Carlinhos, o que é a palavra corrupção? Perder a essência, ir se desfazendo, entrando num estado de morte, de putrefação. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então vamos lá. Sem visão profética, o povo se corrompe. Por exemplo, deixa eu perguntar para você, o que sustentou José diante de tanta luta que ele passou? O que sustentou a vida dele? Uma direção profética que foi dada a ele por sonhos, sim ou não? Se ele não tem aquilo, irmãos, ele não aguenta. Ninguém aguenta o que ele passou.
Traição dos amigos, não, dos irmãos, da família. Traição da família. Mentira. Injustiça. Já foi injustiçado? Aquilo te mata por dentro, né? Você ser injustiçado por algo. Injustiça, mentira, calúnia. Tantas coisas. Abandono, esquecimento, rejeição. Ele pediu para uma pessoa que ele ajudou: lembra de mim. Você vai estar lá diante do... Lembra de mim, fala para ele da minha causa. Diz a Bíblia que ele foi esquecido lá. Se ele não tem uma visão profética, ele se corrompe. Eu penso que muitos de nós, na casa de Deus, passamos por crises, todos nós passamos, e alguns não perseveram, não porque são mais fracos, ou outros são mais fortes, nada disso. É porque não está vivo no seu coração, não está viva uma palavra profética de Deus na sua vida, uma direção profética de Deus na sua vida, uma promessa de Deus para a sua vida. Dito isso, feche os seus olhos mais uma vez e faça essa pergunta para o Senhor: Senhor, há uma promessa do Senhor para a minha vida? Há uma promessa do Senhor para a minha casa, para a minha família? Há uma promessa do Senhor para o meu casamento? Há uma promessa do Senhor? Há uma palavra do Senhor para a minha vida? Sabe, pergunte constantemente a Deus. Não deixe essa pergunta se calar enquanto você não obter uma resposta. Nós não podemos viver uma vida cristã, uma vida diante de tantos desafios, sem uma unção profética sobre as nossas vidas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Isso é muito sério. Sem uma promessa de Deus. O que levou Abraão, com 75 anos, um homem de 75 anos, deixar a sua terra, a sua parentela, a casa dos seus pais, para uma terra que ele nem sabe onde que é. Uma vida de sossego, de estabilidade, de aposentadoria, para uma aventura. O que sustentou esse homem? Uma palavra que dizia para ele: farei de você uma grande nação. Eu, Senhor, te abençoarei. Eu, Senhor, engrandecerei o seu nome. Eu, Senhor, farei de você uma bênção. E aqueles que tentarem te amaldiçoar serão amaldiçoados. E aqueles que te abençoarem serão abençoados. E através de você, eu vou abençoar quantas famílias? Todas as famílias da terra. O que levou Abraão a perseverar, mesmo que Sara estava estéril, e ele falando para Deus: Senhor, mas eu continuo sem filhos. E Deus chamava ele para fora da tenda, e Deus dizia para ele: olha para os céus. Ele olhou, Deus falou: começa a contar as estrelas. E ele começou a contar: 1, 2, 3, 4, 5, embaraçou tudo. De voltar aqui, ele falou assim: Deus, eu não consigo. Ele falou: assim serão os teus filhos, assim será a tua descendência, será como as estrelas dos céus, incontáveis. Está satisfeito não? Começa a contar o pó da terra. Ele falou assim: que jeito, Senhor? Assim serão os teus filhos, como a areia da praia do mar. Dá um aplauso ao Senhor, irmãos. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Quantos creem que aquilo ali trouxe vida para Abraão, mesmo que ele não tinha filho? Sim ou não? Sim ou não? Os olhos dele voltaram a quê? Brilhar novamente, por causa de uma promessa. Essa promessa se cumpre em Isaac. Ele e Sara obtêm de Deus um filho de forma extraordinária. E Deus agora transfere essa unção profética para a vida de Isaac. Primeiro porque ele é o primogênito, e há um direito que Deus estabelece sobre os primogênitos de receberem a herança do pai, principalmente a herança espiritual. Mas segundo,
Porque foi encontrado em Isaac um coração de obediência. Agora olha o que Deus fala para ele aqui, ó. Aliás, isso aqui é ainda para Jacó, deixa eu voltar para Isaac. Deus fala para ele assim, num determinado momento: não vá para o Egito, fica aqui nessa terra que eu te disser, habita nela. Aí ele começa a liberar promessas. Se você fizer isso, serei contigo, o que mais? Te abençoarei, porque a ti e a tua descendência, que mais que Deus fala para ele? Darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz lá para o seu pai, para Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas quantas? Todas as nações da terra. Porque Abraão, o que ele fez? Obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então presta atenção, essa unção é transferida para Isaac. Isaac ora, porque se casa com Rebeca, e Rebeca também é estéril. Depois de 20 anos ela fica grávida, gêmeos. O primogênito é Esaú, o direito é de Esaú. Mas o que Esaú faz? Diz a Bíblia: despreza o direito de primogenitura. Não despreze aquilo que é inegociável na sua vida. Não negocie por nada nesse mundo. Morra, mas não negocie aquilo que é eterno por aquilo que é temporal. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Não negocie. Hoje existem irmãos nossos sendo mortos em países de perseguição. Alguns deles veem os seus filhos sendo assassinados para negarem a sua fé. Eles viram para os filhos e falam: filhos, fiquem firmes, daqui a pouco nós nos encontramos no reino de Deus. Não negocie. Esaú tinha o direito, mas ele vendeu o seu direito. Ele vendeu as promessas. Meu Deus. Todos os dias o diabo vem para comprar as suas promessas. Todos os dias o diabo vem para comprar a herança que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, com aquilo que é temporal. Pastor Elton sempre fala disso, quando fala da tentação de Jesus, né? Ele sempre menciona, por que o diabo quis que Jesus transformasse pedras em pães? Porque pedras são eternas e pães são temporais. Então não faça isso. Não permita com que o diabo ganhe esse pleito sobre a sua vida. Nós estávamos falando aqui no pós-encontro, para o pessoal aqui, sobre enfrentando os inimigos, e eu dizia para eles: olha, o diabo ele não vem feio, querendo atropelar você, não. Ele não vem assim. Ele não vem enfiando o pecado goela abaixo. Ele vem como uma pessoa amistosa, uma pessoa amiga. Ele faz amizade com Eva antes, conversa com ela: ô minha amiga, como é que estamos? Cuidado com as suas amizades, cuidado com quem você anda conversando, assistindo, ouvindo, porque tudo isso nos leva muitas vezes a negociar aquilo que é inegociável. E aí, Jacó, que tinha sede das coisas de Deus, tinha sede das promessas de Deus, ele toma posse dessa primogenitura, desse direito, e a palavra do Senhor diz que o pai, quando vai abençoar ele, pensando que é o Esaú, libera sobre ele essa palavra: Deus te dê, meu filho, do orvalho do céu. Olha o que Esaú ia receber: Deus te dê do orvalho do céu, da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto, ou seja, de vinho. Sirvam-te os povos, nações te reverenciem. Meu Deus, sê senhor de teus irmãos, os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, abençoado seja o que te abençoar. Deus, o Todo-Poderoso, te abençoe, te faça fecundo, te multiplique, para que venha a ser uma multidão de povos. Te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo,
para que possuas a terra das tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Meu Deus do céu, olha o que Esaú perdeu. O que eu e você podemos perder? Nem olhos viram, a Bíblia diz, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. O apóstolo Paulo vai dizer: eu tenho certeza que as coisas que nós estamos vivendo, as tribulações, as lutas que nós estamos passando, não tem como se comparar ao peso de glória que está reservado para nós em Cristo Jesus. Quantos recebem? Dá um aplauso bem forte a Ele mais uma vez essa manhã, em nome de Jesus. Não abra mão. Não abra mão. Ainda quando ele fugia, ainda quando ele estava fugindo ali de Esaú, porque queria matá-lo, Deus dá a ele outra palavra profética. Deixa eu ver se é essa passagem mesmo. Isso, outra palavra profética, através não só de uma palavra, mas através também de uma visão. Daqui a pouco nós falamos sobre isso, se o tempo nos permitir. Preste atenção. Perto dele estava o Senhor, lhe disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Deus está falando, não só vou abençoar você, mas também a sua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo. O que eu farei por você? Te guardarei por onde quer que fores. Te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Quantos recebem essa palavra sobre a sua vida? Deus está falando com algumas pessoas aqui. Não te deixarei, não te desampararei, até que aquilo que eu tenho falado com você se cumpra. Você recebe? Em nome de Jesus. Ele é fortalecido por essas promessas são renovadas no seu coração, e mais uma vez Deus se manifesta a ele, dizendo: então disse, já não te chamarás Jacó. Deus trata com a essência dele, porque a palavra Jacó significa enganador. Já não te chamarás Jacó, você se chamará Israel. Você é meu, você é campeão comigo. Essa é a tradução da palavra Israel, aquele que luta e vence. Deus está liberando essa palavra sobre a sua vida. Você é aquele que não só luta, mas é aquele que vence, porque em Cristo você é mais do que vencedor. Você não é mais Jacó, você será chamado Israel, porque como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Israel será o teu nome. Ele chamou Deus Israel e disse-lhe mais: eu sou Deus todo-poderoso, ser fecundo, multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti eu darei a tua descendência. Até hoje nós oramos aqui nessa noite por essa bandeira. Durante 2000 anos as pessoas pensavam assim: Deus não pôde cumprir a sua promessa. Durante 2000 anos esse povo peregrinou. Antes que eles tivessem a terra de volta, em 1948, durante a Segunda Guerra Mundial, 1939 até 1945, eles foram perseguidos e massacrados. O diabo quis anular, não uma nação apenas. O diabo queria envergonhar o nome de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Porque tudo isso que nós estamos falando aqui nessa manhã é relacionado a uma nação que hoje está viva, vigorosa, e por ironia de destino, ontem fez história ganhando o Brasil de 3-2 no futebol. Pelo amor de Deus, nós precisamos orar um pouquinho menos por Israel. Não, estou brincando. Irmãos, Israel ganhou de 3-2 do Brasil ontem. Não tem condições de uma coisa dessa, porque essa nação é uma nação que foi abençoada pelo Senhor, e a nação que é abençoada, abençoada será.
Você crê nisso? Então ore por essa nação, porque é Deus que a abençoa. Agora, pastor Carlos, por que o senhor está falando de bênçãos de Abraão, de Isaac e de Jacó? Por causa disso aqui que Paulo escreve em Gálatas capítulo 3, versos 16 e 29. Paulo fala assim, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes como se falando de muitos, mas focava em uma pessoa específica que seria o seu descendente. Falando aqui, olha, porém como de um só. E ao seu descendente, que é quem? Todas as promessas de Abraão culminam na onde? Em Cristo Jesus. Agora olha só, e se sois de Cristo, quem é de Jesus? E se sois de Cristo, vocês são o que de Abraão? E das promessas dele? Dá mais um aplauso ao Senhor que você é herdeiro. Aleluia! Você quer ser abençoado como Abraão foi? Você tem direito. Diga, eu tenho direito. Pastor, eu não sabia disso. Tem, você tem o mesmo direito. Você pode chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu como filho de Abraão, peço ao Senhor que portas sejam abertas, eu possa ter a condição espiritual de vencer meus inimigos espirituais, assim como Abraão foi, de ser abençoado como Abraão foi, de ser honrado como Abraão foi, de ser um abençoador de multidões. Então as mesmas promessas de Abraão, eu e você somos herdeiros dessas promessas. Deus deu a mim e a você as promessas que foram a ele destinadas. Como, pastor Carlinhos, que eu posso receber as promessas de Deus para a minha vida? Fiz a oração quando o senhor pediu ali, mas eu não sei bem se eu tenho promessa, se eu não tenho. Como é que é isso? Como é que isso acontece? Como que nós recebemos promessas de Deus? Primeiro, pela palavra escrita. Deus vira para Josué e fala assim, medita nessa palavra quanto tempo? De dia e de noite, medita nessa palavra. Se você fizer isso, você será bem sucedido. Tudo que eu tenho falado para você vai se cumprir. Irmãos, as promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida estão aonde? Na palavra de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Nós não podemos deixar de meditar na palavra. Não só todo dia, mas se possível, como Deus disse para Josué, o quê? De dia e de noite. De dia e de noite. O que o Salmo 1 diz? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, que ele medita quanto tempo? De dia e de noite, de novo. Qual que é a consequência disso? Ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, dará o seu fruto na estação própria, suas folhas não vão murchar. Nós estamos no inverno, estamos começando o inverno, vai ser agora, né? Em junho começa o inverno, dia 21, acho. Você vai de Araguari para Uberlândia, tudo seco, a paisagem seca, né? Aquela paisagem bonita fica seca, mas você vai chegando perto ali, né, do rio Araguari, que hoje é uma represa, vai chegando ali perto, como é que estão as árvores lá? Verdinhas. Quantos recebe? Essa é a promessa de Deus para a sua vida, se você medita na palavra. É na palavra de Deus que você vai receber promessas maravilhosas, dizendo, eu que sei os pensamentos que tem a vosso respeito. Quando você lê Jeremias, Deus fala com você, pensamentos de paz, não de mal, para dar a você aquilo que você mesmo deseja. Você chega no Salmo 37, não fique indignado com os homens ímpios, com aqueles que praticam iniquidade. Confia no Senhor, faça o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Puxa vida, você vai sendo renovado, espera pelo Senhor, e Ele cumprirá todas as promessas que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Você recebe? Qual que é a primeira forma pela qual eu recebo as promessas de Deus? Qual que é?
pela palavra escrita. A palavra que está, hoje está toda ela na nossa mão, que privilégio. Mas quantas vezes nós deixamos ela lá? Hoje nós temos ela no celular, podemos lê-la em qualquer lugar, a qualquer momento, mas preferimos TikTok. Poxa vida, está aqui. Segunda forma pela qual eu posso receber as promessas de Deus, pela pregação da palavra. Escuta, quando Romanos capítulo 10, não tem jeito de projetar aqui, abre na sua Bíblia aí, no seu aplicativo, Romanos capítulo 10, me ajuda lá, verso 17, fala assim: ora, a fé, o que está escrito aí na sua palavra? O que está escrito na Bíblia aí? O que está escrito? Fala para mim, a fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? Não é qualquer coisa. Ouvir a palavra da pregação, a mensagem da pregação. Algumas traduções dizem assim, ouvir a palavra. Ali está dizendo especificamente, ouvir a pregação da palavra. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Por isso, você não pode negociar um culto como esse. Você não pode negociar o alimento que Deus está transferindo a você através da palavra pregada, porque a palavra proferida, a palavra pregada, ela gera em nosso coração fé e libera sobre nós as promessas de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Por exemplo, a minha vida é marcada por algumas palavras que eu ouvi desde a minha conversão, muito específicas. Eu tenho certeza que o pastor nem sabia que eu estava ali naquela reunião. Uma delas foi um congresso que eu participei. Ele nem sabia que estava ali. E aquela palavra foi dirigida a milhares de pessoas. Mas um momento ele falou assim, olha, o semeador sai a semear, e nem todas as sementes caem em terra fértil. Ele foi inspirado por Deus, falou assim, algumas pessoas aqui estão ouvindo essa palavra como terra fértil, e Deus está falando com elas através dessa palavra. Não sei quem são essas pessoas, mas Deus está falando com elas através dessa palavra. E a palavra que ele pregava é: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me ungiu. Irmãos, quando ele falou isso, irmãos, eu tomei aquela palavra e falei assim, isso aí é meu, é meu, é meu. Eu sei que tem muitas pessoas que estão aqui, que Deus está falando com muitas delas, mas naquele momento eu peguei aquela palavra e falei assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Ele me ungiu. Você recebe isso nessa manhã? Você pode proferir isso sobre a sua vida, você pode colocar a mão sobre a sua cabeça e declarar isso sobre você. Diga bem forte, o Espírito do Senhor Deus. Diga mais forte, diga, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Se você crê, dê um aplauso bem forte ao Senhor nessa manhã. Uou! Creia! Creia! Receba! Ah, meu irmão, como nós precisamos valorizar, pessoal do louvor pode subir, como nós precisamos valorizar a palavra pregada. Talvez é um ensino, não tenha tanta inspiração assim, mas fala sobre coisas profundas na palavra que Deus fala. Olha aqui, isso aqui é para você. Você pega aquela pepita, você pega aquele pão precioso de Deus, sai do forninho ali, e Ele te alimenta, Ele te fortalece, Ele te capacita. Às vezes você não entendeu nada da palavra, mas uma frase que o pastor liberou, aquele Deus vivifica o seu coração, você toma posse daquilo. Por isso, anote sempre, Deus está falando com você, anote, não confie na sua memória. Por que, irmãos, que os profetas anotavam? Para que a palavra não fosse esquecida. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Por isso que, graças a Deus, nós temos hoje acesso à Bíblia. Anote, tem tanta facilidade hoje você anotar. Anote. Pastor Carlos, tinha uma palavra que o senhor falou assim, hoje graças a Deus está tudo registrado lá no YouTube. Parece que quanto mais facilidade nós temos, menos, nós valorizamos. Menos nós valorizamos. Eu quero falar sobre a última aqui, para nós terminarmos, depois nós vamos falar, são 7 formas de nós recebermos as promessas de Deus. Vou falar sobre a terceira, depois a gente continua.
pela pregação ou pela palavra profética. Aqui é uma palavra que não é uma palavra pregada, um estudo, uma mensagem. Deus levanta um profeta para liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus levanta alguém para dizer algo para você. Às vezes é algo simples, Ele te dá um abraço, uma pessoa te dá um abraço, fala assim: sinto o Espírito Santo falando isso para você hoje. Pronto, é uma palavra profética. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ele não precisa mistificar muito. Às vezes é algo simples, às vezes é uma resposta que você está buscando em Deus. Aquela pessoa chega, libera uma palavra, o Senhor manda dizer a você que Ele tem ouvido o seu clamor, o seu pedido está diante dEle, em breve tempo Ele virá. Pronto. Quantos estão entendendo? É uma palavra profética. Você pega aquilo, você toma posse daquilo, você não solta aquilo, não larga aquilo, guarda aquilo. Se alguém chega para você, começa a liberar uma palavra profética, se é possível, começa a gravar, pega o seu celular, começa a gravar. Se não foi possível, depois você pega aquela pessoa, busca ela de novo. Assim foi com, como é que chama lá o pai pai de Sansão, gente? Manoá, como é que é o nome dele? Manoá mesmo, né? Assim foi com Manoá, acho que é esse mesmo o nome dele, depois vocês me corrigem. A esposa chegou para ele e falou assim: Deus liberou uma palavra sobre nós. Ele falou assim: mas não entendi direito. Ele falou assim: Deus, volta aqui e fala de novo. Então às vezes você corre atrás do profeta e fala assim: ó, pera aí um pouquinho, deixa eu anotar o que você falou. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? E anota, e registra, e deixa anotado, com dia, com data, porque se é de Deus, se cumprirá. Fique de pé, vamos orar essa manhã em nome de Jesus. Deixa o Espírito de Deus tomar conta do teu coração nessa manhã. Deixa a unção de Deus vir sobre a sua vida, a graça, a bondade de Deus encher seu coração. Entra nesse rio, meu irmão, entra nesse rio, entra nesse rio. Oh Espírito Santo, vamos adorar o Senhor com carta escrita aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Meu amado, meu amigo, meu rei, minha força. Deixa Deus falar com você nessa manhã, suscitar aquilo que Ele já disse para você, trazer de volta aquilo que te traz esperança. Um morro a descer um vale, e você entendia que estava tudo tão bem, e agora você está percebendo que ao invés de subir, você está descendo. O Senhor manda dizer a você: não temas, eu sou contigo por onde quer que andares. Quando passares pelo vale, eu serei contigo. A minha vara, meu cajado te consolam, te confortam, e você transformará o lugar que você teme num jardim regado. O vale se transformará num vale frutífero. Aquilo que era trevas virá a ser luz. Algumas pessoas começam a ter uma sensação que está subindo o monte. Poxa, a coisa está melhorando, Senhor, Tu estás comigo. Poxa, Deus, uma página está sendo virada. Parece que é como se eu estivesse saindo assim de um poço, ou de um afogamento. Eu estou conseguindo respirar. O Senhor está mandando dizer a você: você está subindo um monte. Guarda o teu coração, conserva a humildade do teu coração, porque eu te colocarei em altos lugares. Você pisará lugares altos, você será honrado, portas se abrirão diante de você. O Senhor manda dizer a você: portas se abrirão diante de ti, meu filho. Aquilo que você tem buscado, que você tem clamado, vai se cumprir nesses dias. Portas se abrirão,
promessas se cumprirão, mas o Senhor manda dizer a você um alerta: conserva humilde o teu coração, conserva humilde o teu coração, não deixe a arrogância entrar no teu coração. Utiliza a tua vitória para levar outros à conquista. Utiliza a tua vitória para ajudar outros e não para pisar em outros. Você será trampolim para que muitas pessoas alcancem as minhas promessas. Você ajudará muitos a vencer. Eu fortaleço os teus braços. Eu coloco força nos teus joelhos para que você não vacile do Senhor. Eu sou contigo por onde quer que andares. Se você recebe essa palavra, dá um aplauso bem forte ao Senhor. O Senhor é contigo. Aleluia, Pai. Antes de você ir embora, dá um abraço a alguém, fala para ele assim: ó, não despreze as promessas de Deus. Fala para ele: não negocie as promessas de Deus. Guarda, guarda, guarda. Deus abençoe a sua vida, meu amado, em nome de Jesus.